Glória a Jesus, louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom dia, crente, bom dia, igreja amada de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, estamos aqui mais uma vez para a aula 3, parte 3. Nós fizemos a aula 4 ao vivo, mas estamos devendo a aula 3 e entramos aqui para fazermos a aula 3 do curso de Diaconia Resgate. A aula essa, na verdade, que foi feita já, mas não foi possível a gente gravar, né? Fizemos a aula ao vivo, quer dizer, fizemos a aula presencial lá em Jaboatão, dos Guararapes, em Newton Carneiro, na Igreja Batista Renovada Resgate, em Newton Carneiro, Vila Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Estamos devendo aqui a aula 3 para podermos salvar e subir para o nosso canal no YouTube, lá na playlist do curso de diaconia, né? A playlist de diaconia que temos lá em nosso canal no YouTube. E também colocarmos também no site ministérioresgate.com, também no curso de diaconia. Amém? O Ministério Resgate é um ministério missionário. Amém? É um ministério e é uma igreja. Amém? Sem fins lucrativos, é uma associação, tá bom, religiosa, sem fins lucrativos e que visa aí propagar a palavra de Deus, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até os confins da terra. Amém? Estamos aí nesse projeto aí de deixar aqui para vocês o curso de diaconia. Amém? Para aí crescimento da igreja, aperfeiçoamento dos irmãos, desenvolvimento daqueles que querem servir ao Senhor com excelência, querem dar o seu melhor para Deus e entender um pouco do serviço do Senhor, da obra de Deus. Então, aqui o curso de diaconia. Compartilhe aí, convide aí seus amigos, seus irmãos. Eu mando aí uma saudação especial, graça e paz a todos os que estão matriculados, né, no curso, fazem parte aí no grupo do curso, no WhatsApp. A paz do Senhor para todos vocês e especialmente agora também para a missionária Milene Campos, né? Missionária Milene, que se encontra no Suriname. A paz do Senhor, missionária. Também para o nosso irmão obreiro, jovem pastor, Luciano, que lá de Moçambique, da cidade de Beira. Então, a paz do Senhor, Luciano, a todos os irmãos e a toda a igreja em Moçambique. Viu? A nossa saudação aí. Queremos dizer que estamos orando por vocês. Amém? Estamos orando pela igreja do Senhor em Moçambique e pelo povo irmão moçambicano. Amém? Deus abençoe graciosamente todos vocês. Vamos fazer uma oração para entrarmos então aí na aula que equivale à aula 3. Aula 3 do curso de Diaconia Resgate. Vamos orar? Ore comigo. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, por essa bênção, de através das redes sociais, de através destas ferramentas da internet, podermos, Senhor, compartilhar um pouco, Senhor, da tua palavra, um pouco do conhecimento da verdade. Ó Deus, que sejamos canais em tuas mãos. Toma-nos em tuas mãos, que sejamos canais. Ó Deus, põe tua palavra em nossos lábios, que não venhamos falar de nós mesmos, mas que teu Espírito Santo possa falar por nosso intermédio, e seja isso para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô glória, toma a direção, ó Deus, desse projeto, desse curso, em nome de Jesus, que seja bênção, que edifique, que fortaleça a tua igreja e a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos,
Aula 3, né? Vamos tratar aqui sobre definições, amém? Definições da palavra, amém? Do nome diácono, amém? Definições, e vamos estar aproveitando aqui e vamos estar aí falando algumas coisas que diz respeito ao significado, né, da palavra diácono, o que envolve a diaconia, amém? Então vamos lá, que o Espírito Santo seja conosco. A palavra diácono vem da palavra grega diákonos, amém? Que é encontrada cerca de 30 vezes no Novo Testamento. Diácono significa servo, serviçal, garçom, atendente ou servente. Então veja aí, o significado da palavra diácono é servo, né? Primordialmente, especialmente, principalmente servo. Diácono é servo. Nós já vimos e sabemos que, a princípio, a igreja, né, é composta de servos do Senhor. Nós fomos chamados para servir a Deus. Nós já falamos sobre isso. Amém? Nós fomos salvos, irmãos, comprados, separados. Amém? Para Deus, mas entenda, para servir a Deus. Fomos chamados para fazer sua vontade. Fomos separados, comprados. Amém? Para fazermos a vontade de Deus. A nossa libertação, a nossa salvação é uma libertação que nos permite servir a Deus. Antes, presos nos nossos pecados, né, nós não tínhamos a inclinação do nosso coração para Deus. Não tínhamos a inclinação do nosso coração para servirmos a Deus. Agora, libertos do pecado, salvos pela graça de Deus, a inclinação do coração do salvo, do liberto, é de fazer a vontade do Senhor, é de fazer a vontade de Deus. E isso é a alegria do nosso coração. Perdão, estou ainda um pouco gripado. Mas, irmãos, porém, sendo servo, eu quero destacar aqui também as palavras serviçal. Serviçal ou servente. Amém? Jesus, ele disse que quem dentre vós quiser ser o maior, seja esse o servo de todos. E eu quero destacar aqui a palavra serviçal ou servente, porque o ministério diaconal, ou a diaconia da igreja, ela é também responsável pelo serviço pesado da obra, pelo serviço pesado, pelo serviço de servente. Então você já viu, por exemplo, numa obra civil, numa construção civil, tem os engenheiros, tem os encarregados, né, tem os pedreiros e tem o servente de pedreiro. Então, o diácono, ele é um servente, irmãos. Ele é um servente, ele é um serviçal. Então, o serviço pesado e aquilo que ninguém quer fazer, amém? Aleluia, cabe ao diácono fazer. É responsabilidade do diácono, amém? Então, para você ter uma ideia, por exemplo, amém? O banheiro da igreja, amém? A manutenção da limpeza, ou a limpeza do banheiro da igreja, é uma atribuição do diácono, amém? Ele é o serviçal, ele é o servente da obra, ele é o servente da obra. No entanto, irmãos, aleluia, o salmista, ele disse: servi ao Senhor com alegria e apresentáveis perante ele com cânticos. Em primeiro lugar, o obreiro e o diácono devem entender que servir ao Senhor é um privilégio, é um motivo de toda alegria e privilégio. Não foi por um acaso que Jesus destaca o serviço como sendo a principal parte da obra e coloca aquele que serve como o maior diante dele. Para Jesus, o maior é aquele que serve. Então, é muito importante entender essa condição daquele que serve. Quem dentre vós quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então, servir
uns aos outros e servir a igreja. Então, o significado primordial da palavra diácono é servo. E eu destaco aqui serviçal e servente. Amém? É uma palavra composta, que também significa, olha que interessante, literalmente, lá no grego, diácono, significa fazer a poeira subir. Diácono, literalmente, fazer a poeira subir. Como assim, pastor? O que significa isso? É a imagem de alguém que está se movendo tão rapidamente para cumprir suas obrigações, que seus pés, quando passa, fazem a poeira levantar e rodopiar. Então, é alguém que tem tarefas, né, a cumprir, e que ele está tão focado e empenhado em cumprir a tarefa, em cumprir ordens, em fazer o que o seu Senhor determinou, que ele, quando passa, ele faz a poeira subir. Havia tanto para os diáconos fazerem, que eles não podiam parar, nem conversar trivialidades, nem se demorar muito em suas funções. Amém? Eles tinham objetivo. Eles sabiam que precisavam fazer e cumprir, amém, aquilo que lhes era designado. Então, eles tinham compromisso com suas responsabilidades de servo e de fazer a vontade do seu Senhor. De tal maneira que, ao passar de um lado para o outro, cumprindo as suas muitas tarefas, né, representa a palavra diáconos, aquele que fazia a poeira subir. Então, essa é a interpretação literal do significado da palavra diáconos. Amém? E lembra a ordem do Senhor Jesus, quando envia seus discípulos e pede para que eles não se detenham no caminho, não conversem com ninguém, no sentido de focar na missão, focar no objetivo. Amém? E não tenha dúvidas, irmãos, que o obreiro ele não pode vacilar. Amém? O inimigo ele vai tentar de todas as formas impedir que você faça o que o Senhor quer que você faça, que você cumpra com as suas responsabilidades, compromissos e obrigações com o seu Senhor. Amém? Ele vai tentar distrair, ele vai tentar desvirtualizar, não é? E o significado literal da palavra diácono, aquele que faz a poeira subir, né, é nesse contexto de alguém que está tão focado em cumprir suas tarefas, amém, que ele, veja só, ele quando passa faz a poeira subir. Veja só, ele não podia parar, nem para conversar trivialidades. Ele não podia perder tempo. Ele tinha que fazer a vontade do seu Senhor. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, aquele que muito fala, viu? Ele tropeça em palavras. Está escrito lá em Tiago. Quem muito fala, irmãos, tropeça em palavras. Amém? E você tem que estar focado. Foca na obra. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele diz que aquele que atenta para o seu chamado, ele não tropeçará em tempo algum. Ele não tropeçará em tempo algum. Amém? Então faça o que o seu Senhor manda, faça com alegria, sirva ao Senhor com alegria e tenha como um grande privilégio servir ao Senhor. Haverá recompensa, haverá galardão para o seu trabalho. Amém? Palavras semelhantes são diaconia, né? Ministério ou diaconato. Amém? Diaconia, ministério ou diaconato. E diaconel, servir ou ministrar. A mesma palavra descreve empregados e obreiros voluntários. Amém? A ênfase bíblico-teológica, no entanto, não está na posição ou cargo hierárquico da pessoa, mas está
em relação ao seu trabalho. Amém? Irmãos, não se iluda. Amém? Não é uma questão ser diácono ou ser um obreiro, qual seja. Não é uma questão no reino de Deus de posição, de cargo. Viu, irmãos? Não. Mas é uma questão de trabalho, de serviço, de servir a Deus, de servir ao reino. Amém? Glória. Então, muita gente, irmão, se atrapalha com posição, com cargo, com status. Amém? E Jesus, irmão, sinceramente, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você vai servir a Deus com fidelidade. Amém? Ou não. Se você é um servo fiel ou não. Então, não se preocupe com posição, com cargo. Amém? Destaque. Não se preocupe com isso. Faça a obra do Senhor com diligência. Amém? Com dedicação, com amor, com alegria. E Deus te retribuirá. É Deus quem vai te retribuir, meu amado irmão. O sentido da palavra na Bíblia inclui servos domésticos, governantes e governantes. Amém? Além do uso mais comum de servos de Cristo e da igreja. Amém? O próprio Jesus usou a mesma palavra frequentemente para descrever evangelistas ou pregadores da palavra. Amém? Estes termos, no uso geral, descrevem tanto homens como mulheres. Todos os cristãos devem servir uns aos outros. Então, nós vamos ler algumas porções aqui da palavra de Deus em relação a isso. Amém? Então, vamos repetir, vamos ler. O sentido da palavra na Bíblia inclui servos domésticos. Vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 2. Aí acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 5 ao 9, diz assim: Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Olha aí, sua mãe disse aos serventes, e aqui serventes aqui, amém? É a palavra diáconos, viu, irmãos? Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Glória. Então aqui está o milagre, né, da transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná. Amém? Aqui o primeiro milagre, né, registrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós encontramos a palavra, o termo, amém? O termo diáconos. Sua mãe disse aos serventes, aqui diáconos: Fazei tudo quanto ele vos disser. Então, entenda aqui uma coisa, veio aqui, eu quero compartilhar com você. Entenda aqui. Aqui trata de um contexto, de uma circunstância, onde Jesus ele vai operar um milagre tremendo, um milagre maravilhoso. Você quer ver Jesus operando milagre na sua igreja? Você quer ver Jesus operando milagre, amém? Onde você está, onde você vive? Você quer ver Jesus operar milagre? Olha o que desceu aqui, eu quero compartilhar com você.
Amém? Jesus está para operar um grande milagre. Sua mãe dá uma ordem. Disse ela aos serventes: fazei tudo quanto ele quem? Seu filho, Jesus, vos disser. Você quer ver o milagre de Jesus? Obedeça a Jesus. Você quer ver o milagre de Jesus? Faça o que Jesus manda. Aleluia. Você quer ver Jesus operar? Aleluia. Seja um servo fiel, obediente e faça o que Jesus manda. Fazei tudo quanto ele vos disser. Outro contexto aqui era o seguinte: tratava-se de uma festa, de uma festa de casamento. Então tinha convidados, tinha os noivos, né, tinham amigos, familiares, parentes. Era uma grande festa. Mas para aquela festa poder estar acontecendo, e para que Jesus pudesse fazer aquele milagre, entenda, tinha aqueles que estavam por trás dos bastidores. Aqueles que ninguém estava vendo. Quem? Os serventes. Os serventes, os diáconos. Não tinham destaque, não tinham glamour, não tinha posição, amém? Mas foram eles corresponsáveis para que Jesus operasse aquele milagre, para aquele milagre acontecer naquela festa, e para que o nome de Deus fosse glorificado naquela festa. Estava lá no anonimato, viu? No anonimato, os serventes, prontos para fazer o que Jesus mandasse, prontos para obedecer. Amém? Para que a glória do Senhor pudesse se manifestar. Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, o que significa serviço pesado, serviço braçal. Carregar as talhas, encher de água. Amém? Talvez eles tiveram ainda que limpar, tirar a poeira. Irmãos, serviço braçal. Glória, é o servente, é o serviçal, é os diáconos da igreja, é a diaconia da igreja, amém? Cuidando da situação, do ambiente, do que é preciso, do que é necessário, para que a glória de Deus se manifeste no culto, para que a glória de Deus se manifeste na igreja, se manifeste na obra. Agora, lá, com os serventes, com os serviçal, com aqueles, amém, que não receberiam honra nenhuma naquela festa. Honra nenhuma, somente eles e Jesus sabiam da importância deles obedecer a Jesus, amém? Mas todos na festa ficaram maravilhados, ficaram encantados, ficaram extasiados, alegres com a manifestação da glória de Deus naquele lugar, amém? Então, isso é um pouquinho da importância e do que é ser um diácono, viu? Isso é um pouquinho da importância e do que é ser um diácono, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eita, então veja que texto importantíssimo para você entender um pouquinho da diaconia, tá bom? Então vamos lá continuar aí com outros textos bíblicos. O sentido da palavra da Bíblia inclui servos domésticos, e demos aqui o exemplo de João 2, 5 ao 10, nós lemos. Governantes, veja aí Romanos 13, 4. Romanos 13, 4. Governantes. Diz assim o texto lá em Romanos: porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada,
porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Ela quem? As autoridades constituídas, a dizer aqui, são ministros de Deus para o teu bem. Autoridades constituídas, ministros. E ministros aqui, irmãos, como servos. São servos de Deus. Servem a Deus. As autoridades servem a Deus para o teu bem. E veja que o contexto de Romanos 13 fala de autoridades civis, né? Autoridades civis. Mas que são constituídas por Deus. São permitidas, mais que permitidas, constituídas por Deus para o teu bem. Amém? Então, mas ministros aqui no sentido de servos. Então, mais uma vez, eu quero colocar aqui, não se iluda, irmãos, com aparência, com cargo, com posição. Olha, lá vai o ministro de Deus, lá vai o ministro da palavra. E ministro nada mais é, ministro de Deus, ministro da palavra, nada mais é que servo. Servo. Amém? Também está aí um significado de diácono. Amém? Servo, irmão, servo da palavra, servo de Deus, que também nós vamos achar na Bíblia traduzido como ministros. Ministros, servos. Amém? Servos. Além do uso mais comum de servos de Cristo e da igreja, Jesus usou a palavra para descrever seus discípulos, um em relação ao outro. Vamos ver? Mateus, capítulo de número 23. Amém? Estamos falando de diaconia e diaconel. Amém? Diaconia e diaconel. Jesus ele usou também a palavra para descrever seus discípulos, um em relação ao outro. Mateus capítulo 23, verso 11. Vamos ver? Mateus 3, verso 11. Diz assim: o maior dentre vós será vosso servo. Olha aí, diaconel. Amém? O maior entre vós será o vosso servo. Meu Deus, quem quer servir a Deus aí? Quem quer servir a Deus? Servindo o seu irmão, servindo ao seu próximo, servindo a igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem quiser, esse será o maior. O maior dentre vós será o servo. Aleluia. De vocês. Amém? Seus discípulos em relação um ao outro. Glória. Maior é o que serve. O maior dentre vós será o vosso servo. Meu Deus, é forte, não é? Glória, é forte. Isso me faz lembrar, rapidinho aqui, quero deixar mais uma deixa. Isso me faz lembrar, irmão Josué. Diz a palavra que Josué era o servidor de Moisés. O servidor, servente mesmo, irmão. Office boy, o levador de recado, o carregador das malas. Era o servente de Moisés, Josué. Só que ele desempenhou o seu serviço com fidelidade, com obediência, com dedicação. Quando Moisés é levado, quando Deus guarda Moisés, amém? E Moisés encerra a sua carreira, alguém precisa ser encontrado digno e fiel à altura para substituir aquele grande estadista, aquele grande líder, aquele grande homem de Deus. E quem Deus vai designar para substituir Moisés? O carregador das malas, o office boy, o entregador de recado de Moisés, o faz tudo de Moisés, o servente de Moisés, Josué, servo fiel de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, Josué, porque tu farás esse povo herdar
a terra que eu prometi a seus pais. Aleluia. Josué, irmãos, ser fiel, disse Jesus, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. E ser diácono é questão de servir com fidelidade, com obediência a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo usou a mesma palavra frequentemente para descrever evangelistas ou pregadores. Olha aí, vamos ver o que está em 1 Coríntios 3:5. 1 Coríntios 3:5. Vamos ver aqui. Diz assim, olha. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Olha aí. E pelo qual o Senhor deu a cada um. Então, ministros aqui diaconel, viu, irmãos? Servos. Somos todos servos. Nós já falamos que trata-se que o ministério da palavra é um ministério distinto do ministério diaconal ou da diaconia. Amém? Mas, no entanto, veja só, no que diz respeito de ser servo, todos somos servos. Amém? Todos somos servos. O próprio Jesus, se nós tivermos tempo, nós vamos mostrar que o próprio Jesus, ele também foi um diácono, nesse sentido, nesse contexto de ser servo. Ele mesmo disse, olha, não sou eu o rei, o Senhor? No entanto, eu não vim para ser servido, disse Jesus, eu vim para servir. Glória. Então, meu Deus, vai entrar aí no teu coração, na tua mente, que o diácono, ele é servo. Amém? Amém? Aleluia, que ele precisa servir, aleluia, com fidelidade, com amor, com dedicação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos ver também aí que estes termos, no uso geral, descrevem também tanto homens como mulheres. Tanto homens como mulheres. Veja aí o que está escrito em Romanos 16, versículo 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, é uma mulher, a qual serve na igreja, olha, serve na igreja que está em Cencreia. Amém? Então aqui, uma serva de Deus, serve na igreja, Febe. Então, o termo, amém, diaconia, tá certo? O termo diaconia, glória, ou diaconel, é um termo também que pode ser atribuído, nós vimos aqui, Romanos 16:1, a mulheres. Amém? Diz respeito também a mulheres. Mulheres também são servas do Senhor. E mulheres também podem ser diaconisas. Amém? Nós vamos ver mais sobre isso lá na frente. Essa é apenas a aula 3. Estamos tratando aqui das definições do significado da palavra. Amém? E alguns contextos bíblicos onde esta palavra é encontrada, amém, nas Escrituras Sagradas. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os cristãos devem servir uns aos outros. Todos os cristãos devem servir uns aos outros. Vamos ler 1 Pedro 4, o versículo 10. 1 Pedro, veja o que diz. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, todos os cristãos devem servir uns aos outros com os dons que receberam. Amém? Nós sabemos, irmãos, que os dons ministeriais,
ou os dons de poder, os dons espirituais, eles são concedidos, eles são derramados na igreja. Eles são concedidos aos santos, aos servos do Senhor, para o serviço da igreja, para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Então ninguém recebe o dom para ficar para si, não. O dom é para servir. Amém? E servir especialmente na igreja, a igreja para a igreja, que é a comunidade dos salvos, a comunidade dos santos, a congregação dos justos. Amém? É a igreja. Então, quem recebe dom, quem tem chamada, amém? O seu dom, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser aperfeiçoado no serviço, na igreja, na obra do Senhor Jesus Cristo, amém? Então tu tem dom de Deus, tem chamado de Deus, volta para a comunhão, volta para a igreja, se submete, obedeça, seja servo, amém? De todos, e deixa Deus trabalhar na tua vida, porque quem serve, serve primeiramente a Ele, mas servindo ao seu irmão, servindo a sua igreja, amém? E aí eu quero lembrar que quem não servir ao seu irmão, quem não servir à sua igreja, tampouco estará servindo a Deus. Nós servimos a Deus, servindo aos nossos irmãos, ao nosso próximo, servindo a igreja. Amém? Glória a Jesus. Então, todos os cristãos devem servir uns aos outros. Tá bom? Então, lemos aí 1 Pedro 4:10. Medite nisso. A palavra servo doulos, agora doulos, olha aí, no grego doulos, inclui o sentido de escravo. Olha aí, servos, agora doulos, inclui o sentido de escravo. Conforme a afirmação de Paulo em Romanos 1:1, é aquele que não tem direitos, não dispõe de sua pessoa nem bens, está obrigado a servir. Glória, está obrigado a servir. Então, esse é o significado de doulos, escravo. Vamos ver aqui, Romanos 1:1. Deixa eu achar aqui. Achar aqui Romanos 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E aqui, a palavra servo aqui é doulos, que inclui o sentido de escravo. Amém? É aquele que não tem direito, não dispõe de sua pessoa, nem bens, e está obrigado a servir. Então nós sabemos que Paulo, ele se colocou como um escravo de Cristo. Amém? Mais do que servo, como um escravo de Cristo. Alguém que entendia estar na obrigação. Amém? Não apenas um dever, uma obrigação mesmo de servir a Deus. Jesus, ele empreende uma nova compreensão às relações de serviço no reino de Deus. Amém? Vamos ler João 15, o versículo de número 15. Eu vou ler o versículo 15, depois eu vou ler um outro versículo. Olha só. Jesus, ele disse: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém? Veja que interessante. Nós estamos falando que diáconos são servos de Deus. E nós estamos falando que Deus nos chamou para servi-lo. Amém? E que nós devemos servir a Deus com alegria,
com fidelidade. Amém? Aí alguém pega aqui esse versículo e diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. E aí alguém pode entender assim: não, eu não sou mais servo não, eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Então eu sou amigo, eu não sou servo. Então eu perdi a condição de servo. Sou agora amigo. Amém? E aí pode-se querer contraditar o que Paulo coloca quando ele mesmo se faz um escravo para servir a Deus. E aí é muito importante o contexto. E eu quero ler o versículo 14, que é antes do 15 que nós acabamos de ler. Amém? Veja o que Jesus diz no verso 14, João 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, para ser amigo de Jesus, tem que confiar em Jesus. Para se tornar, veja que os discípulos se tornaram amigos de Jesus, amigos de Cristo, amém? Por sua fidelidade, por sua lealdade, fidelidade e honra que prestaram a Cristo, pelo reconhecimento, amém, de quem Jesus era para eles. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Glória. Então, a obediência, irmãos, vai te levar a uma intimidade com Deus. A obediência e a fidelidade vai, sabe, estreitar o nível de amizade e de intimidade com Deus. Amém? E isso é alcançado através da obediência, da fidelidade, da lealdade. Então, o servo fiel, o servo obediente, amém? Ele vai alcançar intimidade, amém? No seu relacionamento com Deus. Aleluia. E passa a condição de amigo. Amém? De amigo. Glória. Já vos não chamarei servos. Veja, já vos não chamarei aqui, tá, futuro, servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Então é uma relação de confiança, é uma relação de intimidade com Deus, alcançada pela demonstração de obediência e fidelidade a Deus. Amém? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, entendido aí? Muito bom. Não é que Paulo lá, não é que ele tentasse revogar a percepção de Cristo quanto ao assunto, mas trata-se do apóstolo dramatizar e salientar ainda mais sua submissão a Cristo, o que deveria ser nossa disposição voluntária à soberania e ao governo de Cristo. Amém? A pilha aqui está indo embora. Deixa eu trocar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então veja que Paulo, o que ele faz é salientar ainda mais sua submissão a Cristo, o que deveria ser nossa disposição voluntária, amém? À soberania e ao governo de Cristo para as nossas vidas, viu? Glória a Deus. Estamos no finalzinho aqui, mas a pilha começou a falhar. Vou trocar aqui as pilhas. A palavra diáconos empresta, glória a Deus. Oh, glória. A palavra diácono empresta leveza ao tema, pois se tem em mente o servir com prazer, zelosa e diligentemente, ajudar seu superior
na execução de trabalhos. Nesse sentido, o servo considera-se um instrumento e dá toda a glória ao seu Senhor. Amém, irmãos? Então, toda honra e toda glória no nosso serviço, naquilo que o Senhor nos manda fazer e fazemos com fidelidade, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Paulo, ele chega a dizer que quando nós fizermos tudo o que nos for ordenado a fazer, nós devemos nos considerar servos inúteis, porque não fizemos mais do que nos foi mandado fazer. Não fizemos mais do que nosso dever, nossa obrigação. Amém? No sentido de que toda a honra e toda a glória seja para o nosso Deus, assim como foi para Jesus no milagre da água em vinho, onde os serventes pegaram no serviço pesado para aquele milagre acontecer. Obedeceram e confiaram em Cristo e fizeram exatamente o que Jesus mandou. Amém? E o milagre aconteceu. Glória a Jesus. Então ficamos aqui na aula 3 do curso de diaconia. Amém? Definições, significado e definições. Amém? Do termo diáconos. Amém? Do termo diáconos, diaconel, diaconia. Tá bom? Que Deus possa continuar nos abençoando e te abençoando ricamente para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A aula 4 já está circulando aí, viu? A aula 4 já está por aí. Nós transmitimos ao vivo a aula 4. Estava devendo o vídeo da aula 3, que é esse vídeo aqui. Amém? E nos acompanhe. ministérioresgate.com é o nosso site de estudos bíblicos, de cursos teológicos, ministérioresgate.com. O nosso canal no YouTube, Tom Jones de Jesus, viu? Lá no YouTube, se inscreva lá no nosso canal e acompanhe aí, amém, a nossa obra aí, o que Deus tem feito através de nós para a sua honra e glória e para edificação da igreja, amém? Deus abençoe vocês, ficamos por aqui, fique na paz do Senhor, até o vídeo 5 do curso de Diaconia Resgate, fique na paz.